Oi, oi, maravilhosas! Retomando então oficialmente o canal aqui no YouTube. E como vocês já podem ver aqui no título do vídeo, hoje eu trago para vocês um resumo dos nossos primeiros 15 dias aqui no Canadá. As nossas primeiras impressões, o que a gente fez, com o que a gente gastou. E eu decidi fazer esse vídeo baseado em algumas perguntas recorrentes que eu recebi lá no Instagram. Aliás, queria fazer uma observação: o Instagram tem sido nosso principal meio de comunicação. Queria agradecer todas as mensagens, todo o incentivo, todo o apoio que eu recebi por lá. Foi muito legal descobrir que tem várias brasileiras que me seguem daqui de Toronto, daqui do Canadá inteiro. Então foi muito bacana e queria aproveitar e fazer um convite para vocês trazerem essa comunicação também aqui comigo, aqui para o YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá em cima numa caixa vermelha e clique em inscrever-se. Deixa um like aqui no vídeo, faça um comentário se possível. Isso ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é relevante e que ele possa entregar os meus vídeos para mais pessoas que possam estar interessadas nessa vida, nesse universo de vida aqui no Canadá, em moda, em estilo e todos esses outros conteúdos femininos que eu vou trazer aqui no YouTube. Dito isso, então a gente pode retomar ao conteúdo do vídeo. E esse resumo que eu fiz para vocês foi desde o dia 15 de maio, uma segunda-feira, em que a gente chegou às 6 horas da manhã aqui, então a gente pegou esse primeiro dia inteiro, até hoje, dia 30 de maio, uma terça-feira, que completa essa primeira quinzena aqui no Canadá. Eu decidi fazer por tópicos, então vocês vão ver que eu já olho aqui para baixo, porque eu coloquei todas as informações separadas, porque eu acho que fica mais fácil de passar para vocês e de vocês poderem fazer essa comparação dentro de um mesmo tópico. Então, quais são esses tópicos? Em relação à nossa chegada, ao processo de imigração que nós tivemos. 2, os meios de transportes, o que nós utilizamos, valores. 3, a nossa alimentação até agora no Canadá, então as lanchonetes, os restaurantes, os mercados que a gente fez, porque a gente cozinhou bastante também. 4, as nossas atividades, então para esse lado turístico, mas também para esse lado de recém-chegados. 5, como foi a nossa acomodação aqui, então vocês podem ver que eu estou em outro fundo, estamos no nosso segundo Airbnb nessa primeira quinzena, nós pegamos 2 Airbnbs, e também como foi o nosso processo de iniciar a procura do nosso apartamento, como que funcionou. E sexto, eu deixei últimos tópicos separados de outros assuntos, mas que eu queria também trazer para vocês. Então, como foi a nossa chegada e o nosso processo, a nossa experiência com o processo de imigração? Nós dois viemos com um visto de trabalho, então do meu marido veio atrelado a uma empresa, então ele é o visto principal, o aplicante principal, e eu, como acompanhante, também tive direito ao visto de trabalho aberto. Então, a gente saiu do Brasil com tipo um visto de trabalho temporário, em que a gente teria que substituir chegando em solo canadense. Era a primeira coisa que a gente teria que fazer, essa substituição. Então, saindo do avião, a gente chegou às 6 da manhã e a imigração já estava aberta, que a gente até achou, será que já vai estar funcionando? Já estava super funcionando. E o inicial que todo mundo passa é por aquele computador automático, que faz o scan do passaporte, tira foto, que te faz algumas perguntas de qual o motivo da viagem, todo aquele questionário inicial básico e protocolar. Então, feito toda essa etapa do computador, nós fomos juntos, ele imprime um papel com uma letra e um número para você passar para o segundo check, né? Então ele passa por um policial que ele faz essa análise do número e da letra que sai impressa no seu papel e te direciona, você para cá, você para lá, coisas assim. Então, no nosso papel, ele olhou, era número acho que X14, e nesse X ele fez uma marcação numa caneta rosa e direcionou a gente para seguir a linha rosa que tinha no chão para uma segunda sala. Então, nós fomos para lá, na segunda sala estava super tranquilo, tinha uma ou duas pessoas na nossa frente, tinham alguns até funcionários, então estava bem rápido. Então, nós fomos chamados assim bem rapidinho e nós fomos fazer a entrevista com o policial. Então, nós fomos juntos e aí a gente entregou toda a documentação. Então, já tem a documentação toda com você fácil, que já facilita muito. A gente até pegou o guichê do lado. A policial estava super nervosa com o que estava chegando, porque não estava com o documento todo separado, e aí ela estava super irritada. Então, a gente já não, a gente já chegou com toda a documentação super pronta, tal, já mostrou o vínculo, né? O vínculo que ele teria aqui, a oferta de trabalho, tudo relacionado com a descrição do salário, o local que vai trabalhar, todas as informações dele. E ele fez perguntas muito básicas para ele, então só foi confirmar alguns dados, só falou
algumas informações de que o visto de trabalho estaria atrelado à duração do passaporte, coisas assim. Ele fez algumas informações, algumas perguntas muito básicas. E para mim também. Então, como eu não tenho essa relação com uma empresa, ele me perguntou o que que eu faço, o que que eu faria, se eu já tinha um trabalho em vista. Então, eu falei que não, que ainda estava aberto, mas que com o que eu trabalhava. Então, dito isso, ele faz essas perguntas bem básicas, onde a gente vai ficar, coisas assim, imprime o nosso visto de trabalho oficial. Então, aqui a gente teria que usar esse visto impresso por ele ainda no aeroporto. Então, ele passou todas as informações e falou: vocês têm que tirar agora o SIN number de vocês, que é o número de seguridade social aqui do Canadá. A gente só não entendeu muito bem aonde que seria. Então ele falou: vocês tiram aqui ainda dentro, mas vão indo por aí, né? Então a gente falou que vai para outra sala. E a gente achou que seria uma outra sala, só que de fato, quando ele imprimiu tudo e já deu o ok pra gente, a gente vai pra sala de retirada das bagagens. Então a gente foi para a área das esteiras e a gente foi e pegou as nossas 459 bagagens. As 3 malas que vieram pela esteira e as 3 caixas que vieram por aquele formato diferenciado. Lá na área das esteiras, tinha um quiosque que criava o SIN number. Então, a gente primeiro retirou a bagagem, depois a gente foi para esse quiosque. Se eu puder dar uma dica, vá primeiro no quiosque, tire o seu SIN number e depois pegue retire as suas coisas na bagagem. Então, nós fizemos isso. Primeiro pegamos, então a gente meio que ficou segurando a bagagem junto com o processo de retirada do SIN number, né? Criar o SIN number. Então, o SIN number ele é obrigatório aqui, atrelado ao visto de trabalho. Então, você tem que ter o visto de trabalho junto com o SIN number já para você entrar em qualquer lugar para trabalhar. Foi um processo também super rápido, não tinha fila. Então, a mulher ela só confirma. Então, você entrega o visto de trabalho impresso pela polícia e ela faz a confirmação. Então, ela só vê se o seu passaporte está ok. A gente preencheu um papelzinho com perguntas bem básicas, nome da mãe, nome... Não lembro exatamente o que era, mas eram perguntas bem fáceis, bem ok. E ela faz só essa confirmação se você é você mesmo, confirma o seu visto de trabalho e ela imprime um papel com o seu SIN number. Feito isso, você já está apto para trabalhar aqui no Canadá. Então, essa foi a nossa experiência aqui. Então, em relação à imigração, foi um processo super simples, super intuitivo, que eles te fazem umas perguntas muito básicas. E foi super rápido, isso que foi muito legal. A gente entrou às 6, sei lá, a gente saiu do avião às 6 e umas 7 e pouquinho a gente já estava liberado com as bagagens em mão. O nosso primeiro transporte já começou inicialmente no aeroporto, em que a gente teve que levar toda a nossa bagagem. Então, nós chegamos com 3 malas grandes, 3 caixas grandes, 2 malinhas de mão e 2 mochilas. Então, foi a nossa mudança, né? A nossa vida foi resumida, né, no caso, em essas 6 bagagens e as alternativas, né, as menores. E nós precisamos, então, alugar um super carro, uma SUV, assim, gigante, para fazer o transporte. Então, a saída era exatamente do aeroporto. E eu já fiz o primeiro anotação sobre o valor que a gente fez. Então, como é um carro super grande para mudança, deu $135,60 para um caminho mais ou menos de 25, 30 minutos do aeroporto até o nosso primeiro Airbnb. Isso tudo aqui que eu falar são em valor em dólar canadense, tá? E o segundo, que foi um caminho menor, mas deu mais caro do que o primeiro. Então, R$146,30, que foram esses carros de mudança. Então, os valores que a gente gastou. Provavelmente a gente vai ter mais um gasto amanhã, que é quando é o último dia aqui no Airbnb, pra gente ir desse para o nosso apartamento. Então, cenas dos próximos capítulos. Em relação a Uber, a gente a gente pegou alguns Ubers e numa média deu mais ou menos $15 por percursos de 15 minutos. E nós pegamos também metrô uma vez, o valor do metrô é R$3,35 a passagem individual, então por ida você paga R$3,35, tá? Então esses foram os nossos transportes aqui no Canadá. Eu fiz um resumão de todos, então eu vou colocar todos os restaurantes que a gente foi e os valores para vocês terem uma ideia. Vou falar os que a gente preferiu, os que a gente não voltaria. E só para vocês terem uma ideia aqui, as gorjetas, então todos os valores que eu falo, eu já vou passar ao final, mas nos restaurantes, nos mercados,
Todos os valores que são descritos em gôndola ou qualquer coisa assim no menu, todos eles são acrescidos dos impostos. Então você sempre vê o valor, mas sempre tem o imposto no final para você pagar a conta. Além dos impostos, aqui eles sempre colocam uma gorjeta acima. Para quem está acostumado com São Paulo com 13% e já acha muito, aqui as gorjetas em restaurantes elas partem de 18%. A média, mais ou menos, é cobrar 20% e elas podem chegar a 22%. Um restaurante que a gente foi, eles tinham a opção de 25% de gorjeta. Então, a hora que você vai pagar o cartão, no cartão, né, ele já vem a opção de adicionar 18%, 20% ou 22%, ou então 20%, 22% e 25%. Ele já vem só para você clicar e ele já adiciona no cartão. Então, os valores que eu passo para vocês, se tiver algum que não tem ainda a gorjeta ou o imposto acrescido, eu falo para vocês. Mas no geral, o total que eu falo é com o imposto e a gorjeta já inclusa. Inicialmente a gente já chegou, o primeiro lugar que a gente foi por aqui foi o Tim Hortons, que é uma cafeteria super típica daqui e só tem aqui no Canadá. Então, nós comemos já 3 vezes no Tim Hortons e numa primeira vez a gente chegou, a gente ainda não tava com o cartão ativo, então a gente pagou em real, mas eu vou fazer a equivalência para vocês em dólar. Então, no primeiro café que a gente tomou, deu R$ 50, o que dá equivalente mais ou menos a 13 dólares e 15 centavos. No segundo que a gente comeu os Timbits, que aqui são super tradicionais do Tim Hortons, que é o centro do bagel, né? Que sobra aquela massinha do bagel, eles fritam e fazem uns docinhos deles que assim, maravilhosos. Então a gente comeu esse um dia. Deu R$ 12 um packzinho de 10. E num outro dia que a gente comeu uns salgados também, deu equivalente a R$ 40, que é mais ou menos a 10,53 dólares canadenses. Então essas 3 vezes que a gente comeu no Tim Hortons, comida super gostosa e super em conta. No primeiro dia ainda, a gente comeu num restaurante, que foi o nosso primeiro almoço aqui no Canadá. E esse restaurante a gente já fez um pedido de uma carne com lagosta, mas o prato chegou, era carne com ravioli com camarão. A gente meio que ficou sem entender se a gente tinha pedido isso mesmo, a gente até pediu o menu para confirmar. E a gente viu que tinham trazido o prato errado. Então, no nosso primeiro restaurante aqui, a gente já teve uma experiência de troca de pratos, né? Então, a gente pediu a lagosta e tinha vindo o camarão, que era um prato muito mais barato. Então, a gente só chamou a garçonete, a gente pediu o menu de novo para confirmar. E aí foi super engraçado, porque é o primeiro jeitinho canadense da gente ver. Como o pedido tinha vindo errado, a garçonete pediu inúmeras desculpas, falou que isso não devia ter acontecido e tal, não sei o quê. E avisou pra gerente. Então, depois, no segundo momento, veio a gerente, ela agachou, pediu inúmeras desculpas. O que ela fez foi, ela, claro que eu vou cobrar a comida certa, e não cobraram as nossas bebidas. Tudo isso, então, deu 63,40 dólares, só que, lembrando que a bebida saiu de graça. Num outro lugar que a gente comeu, um restaurante bar ainda também nos primeiros dias que a gente estava aqui, foi um lugar que é tipo um restaurante bar próximo ao lago que a gente foi ver o pôr do sol. O que foi o nosso pedido? Um frango com molho levemente picante e um brie com azeite trufado e 2 taças de vinho. Tudo isso deu R$ 86,65 total, então somando gorjeta e impostos. Um adendo sobre as comidas daqui dos restaurantes. Eu tenho achado, no geral, bem apimentado. Então, esse levemente picante, pra mim, foi extremamente. Eu sou intolerantíssima a pimenta. Eu não gosto de nada que tenha nem um pouquinho de pimenta. Então, esse pouquinho de pimenta deles, que é muito básico, pra mim já é muito. Então, isso é uma primeira informação que eu gostaria de passar pra vocês. Mesmo pouco, é um pouco picante, tá? No outro dia, nós fomos almoçar num ramen. Almoçar não, na verdade jantar num ramen. E a gente pediu 2 ramens, tipo um baúzinho, que era um especial de primavera, e o total deu 50,64, então os tips e os impostos, e nós ficamos só na água, que a gente não gosta de beber nada com o ramen. Num outro dia, a gente descobriu que tem um Five Guys aqui e a gente resolveu almoçar. Nesse dia a gente pediu então 2 lanches, uma batata grande e uma bebida grande, deu 35 e 32 no total para nós dois.
Um outro restaurante que a gente foi é um restaurante japonês, que a gente pediu um menu, um combinado super diferente, mas super gostoso. Total, R$ 69,50. No começo também a gente comeu a melhor pizza, North of Brooklyn. Anotem esse nome, que foi um dos melhores restaurantes que a gente já comeu. E a pizza, assim, 10. Então a gente pediu a Truffle Shuffle, que é tipo um blend de queijos ralados, cogumelo, creme trufado, cebola caramelizada, cebolinha e raspas de limão. E a de vodka verde, que pra mim, eu achei muito apimentada. Ela já falava que tem pimenta, então ele é um molho meio rosé, tomate, creme de leite e um molho com um pouquinho de vodka. Queijo mussarela, pecorino, manjericão e um pouquinho de pimenta. Então quando fala que tem um pouco de pimenta, pra mim já é demais. No outro dia a gente comeu já em um que a gente não gostou muito. Assim, não que a comida tenha sido ruim, não foi. Porém, pelo valor que deu, a gente nunca mais come lá. Então a gente pediu um peixe com batatas e molho e o outro macarrão com frutos do mar. Então ele vinha 2 camarões e alguns mexilhões, mas achei extremamente caro para o que entregou. E tudo, então a gente pediu esses 2 pratos e mais uma taça de vinho branco e uma cerveja. Tudo isso deu US$ 186. Então a gente achou assim extremamente caro para o que entregou. Um outro que a gente comeu, um muffin de cenoura e uma torta de maçã no Hyde Park. Tudo isso deu R$16,45 e o Luiz falou que foi uma das melhores tortas de maçã que ele já comeu. E ó que ele come em todos os lugares que a gente vai, ele come uma torta de maçã. Então foi muito aprovada por ele. A gente comeu outro dia também em um outro restaurante que a gente não gostou, que é um sashimi aqui perto do nosso segundo Airbnb. E como a gente tá na Little Italy, a gente foi meio ousado realmente de comer num restaurante japonês. E a gente não gostou. Então a gente pediu só um combinadinho, uns hot rolls e parecia uma comida requentada. Esse realmente a gente não gostou. E o valor deu US$ 56, mais ou menos, com tudo. Um outro agora que a gente colocou como vale muito a pena conferir é um bar e restaurante na Ossington. E a gente pediu um steak tartar maravilhoso, batatas, um pato confit, e cada uma sobremesa. Então, um potinho de baunilha que parecia um creme brulee, mas uma coisa meio fresca. E um bolinho de chocolate com amêndoas, uma coisa mais torrada em cima. Maravilhoso. Esse restaurante foi muito bom. A gente tomou um drink cada um e o total deu 148,03 sem a gorjeta. E nesse a gente acabou sentando no bar. Então, eu sugiro muito que você faça uma reserva para conseguir sentar realmente na mesa. Uma outra comida que a gente comeu foi no cinema, que eu vou falar depois para vocês que a gente foi, e eu pedi um cupcake de chocolate no bar do cinema ali mesmo, antes de entrar no cinema. Muito bom, $5 e assim, vale muito a pena, a experiência é muito gostosa. É um chocolate mais amargo, mas muito bom. E um último restaurante que a gente foi, que esse vale extremamente a visita, assim como o outro bar que a gente foi, é recomendado extremamente fazer uma reserva. Então, nesse a gente tentou 2 dias aparecer lá e não tinha, super cedo, a gente foi super cedo jantar, não tinha nem opção nem no bar. Então a gente conseguiu uma reserva para ontem e lá é também nessa mesma proposta do bar. Então são tapas, todos os pratos são tapas, que aí a ideia é dividir realmente. Eles sugerem 5, mas a gente pediu menos e a gente já ficou assim super satisfeito. O que a gente pediu? Uma cestinha de pães com azeite, uns aspargos brancos com aioli, vieiras grelhadas e 1/4 de polvo pra gente dividir. De sobremesa a gente pediu um bolinho que eu não sei explicar até agora o que é. Todo mundo me perguntou, mas eu não sei explicar. Eles falam que é basque cake, mas a gente procurou, a gente não sabe o que é, com um molhinho meio de um leite quente com açúcar, uma calda assim maravilhosa. Tudo isso deu 218,32 com 20%, não tem como, lá a gorjeta é fixa, 20% adicionado ao valor final da conta. No próximo tópico são os mercadinhos que a gente foi. E uma observação que eu tenho a fazer
Os mercadinhos aqui não são iguais aos brasileiros. Às 6, 7 horas da noite não tem mais mercadinho aberto. E ó que a gente tá numa região que não é tão afastada assim do centro. Então, não são muito longos. Então, no feriado, por exemplo, a gente foi, acho que 5 horas da tarde já estava assim, tudo fechado. Na verdade, eu nem sei se eles abriram. Então, aqui eles têm uma política muito diferente dos brasileiros, com que a gente está acostumado a feriado, trabalham. Então, aqui eles têm uma política muito diferente de fechar muito cedo. Eu cozinhei bastante aqui nos Airbnbs, então tem alguns mercados que a gente fez compras justamente para eu cozinhar aqui, por exemplo. Num dia a gente fez mexicano e uma observação, anotem esse saquinho de nachos, muito boa essa marca. E nesse dia que a gente comprou as coisas para fazer mexicano, então guacamole, o sour cream, o nacho de fato, né? A gente gastou $35,86 para um menu completo de mexicano. No outro dia que a gente cozinhou, comprei cogumelos, cebolas, alho, azeite, limão, arroz, salsinha e cuscuz e tudo deu $53,45. Um dia a gente foi no Mercadão, no St. Lawrence Market, maravilhoso, a gente amou. Então é tipo o nosso Mercadão, né, que tem várias frutas, queijos, antepastos, vinhos, tem barraca de comida, de lanche para você almoçar lá. E nesse dia a gente almoçou. A gente pediu uma bisque de lagosta e um salmão grelhado com salada. A bisque de lagosta estava assim, maravilhosa, perfeita. Só que o salmão eu achei extremamente apimentado para mim também. Eu só consegui comer a salada. E esses dois juntos a gente gastou $45 e $31. Além disso, a gente deu uma passeada também nas outras barraquinhas e nós compramos a nossa janta, que foi fundinho. Outro dia em mercado, a gente passou em um lote de bebidas aqui que chama LCBO, e a gente comprou 2 vinhos nesse dia e o total deu R$27,60. Além disso, de mercados, de compras pra gente fazer em casa, a gente também passou em um açougue. Não é só açougue, ele vende algumas outras coisas. Então, nesse dia, no mercado, acima de $25, você ganhava um saco de batata. Então, eu vou deixar todos os produtos e os valores que a gente comprou. A gente comprou carne moída, um bife e alguns outros complementos e todo o valor, então, tá descrito pra vocês aqui na foto. E agora, então, vamos para o próximo tópico, que são os passeios que a gente fez aqui nesses primeiros 15 dias. Um dos dias, logo no começo, a gente foi ver um pôr do sol na praça, que falam que é um dos lugares mais legais de se ver o pôr do sol. Só que nesse dia a gente não pegou um pôr do sol muito legal, e esse foi o sol que a gente viu. Mas o muito legal daqui é que, como a gente tá chegando próximo ao verão, tem escurecido 8, cada dia mais tá aumentando 1, 2 minutos pro pôr do sol. O que é super gostoso aqui da América do Norte. A gente deu uma passeada, então, como eu já falei pra vocês, aqui na Harbour Front, que é o do lago, né, Ontário. A gente foi ver a CN Tower só por fora, então a gente realmente fez o passeio ali, tipo na orla do lago. No outro dia, a gente foi visitar as ilhas daqui de Toronto. E dá mais ou menos, a gente tem duas opções de ida. Tem o táxi, que é bem mais rápido, e a gente foi por ele, que a gente pagou $13,50, porque a gente pagou em cartão. Se fosse em dinheiro em espécie, seria $12 por pessoa. E na volta, quando a gente tava indo no barco, a gente escutou pessoas falando que voltar pelo ferry era grátis. Então, as duas idas você paga, mas se você volta pelo ferry, você é grátis, tá? O ruim do ferry é, como a gente voltou, a gente foi pelo táxi e voltou pelo ferry, um demorou 10 minutos e o outro demorou quase 1 hora todo o processo de espera do ferry. Então, como era grátis, tinha muito mais gente e demorou muito mais o trajeto, ele é muito mais lento. Então, lá na ilha, o que a gente fez? São ilhas que se conectam e 3 principais que chegam o táxi ou o ferry. Não é muito grande, mas dá um passeiozinho assim, pelo menos de uma tarde, que foi o que a gente fez.
passeio que a gente fez também foi pegar uma bicicleta e passear no Lago Ontário, no High Park, então que é o lado oeste da cidade. Então, a divisão da cidade ela é feita pela rua Yonge. A partir do lado direito é o West da cidade, né, o lado leste, e o oeste daqui para cá, para a esquerda. Então, o passeio de bike dá para você alugar em vários pontos da cidade, então você pode pegar em um ponto e devolver em outro. E o valor, ele é feito online, né? Então o valor parte de $1 para desbloquear e mais 12 centavos o minuto. Então, mais ou menos um passeio de 2 horas, a gente gastou $27, os dois. Outros passeios que a gente fez foram relacionados à vida de recém-chegados. Então a gente foi passear por algumas lojas de imóveis. Uma loja que a gente foi a Structube, que a gente amou. São preços muito parecidos. Quando a gente fez pesquisas antes aqui de chegar no Canadá, a gente ouviu falar muito do IKEA, que tem bons preços, mas que a qualidade não é tão boa. E eu acabei pesquisando outras lojas que a gente pudesse colocar alguns itens por serem mais estilosos, fugir um pouquinho desse basicão do IKEA. Então, a Structube eu amei. A gente achou peças diferenciadas e com um preço não muito elevado comparados a outras lojas que a gente viu depois. Então, essa com certeza a gente vai comprar algumas peças que a gente até selecionou ali, que a gente gostou, e algumas outras que a gente passeou. Então, uma que chama CB2, achei extremamente cara, é outro nível, né? A ideia é alto padrão. Só que lá, pelo menos, tinha um incentivo muito legal que tinha 15% de desconto em várias peças e tinha uma promoção que eles têm que é 15% adicional para quem tá chegando. Então, quem é novo na cidade tem esse 15% adicional. Provavelmente a gente não foi pegar a fundo como que funciona tudo isso, mas esses recém-chegados têm 15%. Eu acho que acredito quem faz uma compra mínima dentro da loja. Então, eu até mostrei pra vocês um sofá $7.000, então eu até brinquei, nem que fosse 50% de desconto pra gente nesse momento, ainda não daria, mas é uma loja pra você ter ideias, assim, é muito legal, porque os móveis é tudo muito bem desenhado e muito bem feito. A gente acabou visitando outras lojas, mas que assim, ficava no meio, né? Tinha coisas mais caras, coisas mais baratas, e que foi mais só pra gente ter ideia do que a gente compraria para nossa futuro apartamento. E um último passeio que a gente fez foi ir ao cinema, que como eu falei para vocês do Cupcake, nós fomos assistir A Pequena Sereia, que é o meu filme, minha princesa, né, favorita, um dos meus filmes favoritos. E a gente foi no Scotiabank Theatre, que é Cineplex, né, a rede Cineplex, e o final a gente gastou R$37,30, 2 ingressos de cinema. Então esses foram os nossos passeios, os nossos primeiros 15 dias por aqui. Em relação à nossa acomodação aqui, como eu falei para vocês, a gente ficou em 2 Airbnbs. Aqui em Toronto, além de ser tudo muito caro, a gente achou muito difícil conseguir um lugar com 15 dias disponíveis para a gente alugar. Então, tudo era extremamente caro e quando eram os mais baratos, eles só tinham uma semana, 10 dias, então a gente teve que caçar alguns lugares. A gente não conseguiu pegar Airbnbs próximos, mas a gente alugou um com uma semana e outro com esse restante de 10 dias, em bairros diferentes, o que a gente achou até legal, porque a gente queria passear para dar uma olhada, para pensar de bairro, de ter essa ideia de cada uma localização. Então, o nosso primeiro Airbnb, a gente ficou numa townhouse na Jarvis Street, e com a Carlton, próximo a Carlton, e é uma região que a gente não, bem central, a gente não gostou muito, inclusive a gente foi passear um dos dias e a gente descobriu que a East da Jarvis é uma região que não recomendam. A gente passou por um jardim que a gente viu que tem vários usuários de drogas, vários sem-tetos, então tinham várias barraquinhas no parque, foi uma região bem feia até, e a gente descobriu que não é uma área recomendada a visitar. Então a gente já não tinha gostado muito do bairro, assim, a gente achou muito central, muito barulhento, muita coisa para fazer, a gente não é desse tipo de agitação. Então, a gente já não tinha gostado muito desse bairro, e essa confirmação de a East de Jarvis não ir. O segundo, então, que a gente tá hoje, a gente tá finalizando amanhã 10 dias, e esse que a gente tá é um basement, que é muito comum aqui, o porão das casas. Então, ele é um porão renovado, né, recentemente renovado, tá super bonitinho. Só que aqui no Canadá vocês têm que ficar atentos, então, nesse basement, se tem iluminação,
É uma região que faz muito barulho. Eu postei alguns vídeos no Instagram que justamente, agora até que eles pararam, mas quando a pessoa anda, quando a pessoa fala, dá pra você escutar tudo. Aqui é muito comum essa questão da madeira velha, né? E principalmente por ser uma mesma casa, embaixo da casa, dá pra escutar assim tudo, tudo que a pessoa tá falando, por onde ela tá andando na casa. Esse segundo basement, a gente tá na região de Little Italy, Little Portugal, bem perto dessa região e perto da Trinity Bellwoods Park. A gente achou uma região muito mais legal, então tem muitos restaurantes, muitas coisas relacionadas à comida, muito mercado a gente achou aqui, então já é uma região que a gente gostou mais, a gente já se interessou um pouquinho mais. E nesse, por ser um basement, ao invés da gente ter que subir, a gente teve que descer um lance de escada. Então a gente veio pro fundo da casa e a gente teve que descer todas as malas, nós dois, né? Então o carro veio, deixou a gente, ele fala: se vira, boa sorte pra vocês. Então, esses foram os nossos 2 Airbnbs, essas 2 regiões que a gente ficou e essas 2 experiências de townhouse versus basement. Em relação agora ao processo de aluguel do nosso apartamento. Eu vou falar assim, muito por cima de como foi, inclusive se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre como foi esse processo de alugar um apartamento por aqui, me comentem, deixem aqui nos comentários que aí eu vou fazer todos como que funcionou a nossa pesquisa, os sites, o que a gente levou em consideração, a documentação que foi precisa, todas as etapas bem detalhadas, os valores que existem aqui em Toronto. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico só sobre isso. Mas, falando um pouquinho no geral, né, então esse resumo de como que foi essa pesquisa, então a gente ficou realmente em 2 Airbnbs que a gente queria passear. Então, à noite a gente sempre passeava para ver o bairro, ter essa ideia do que a gente iria querer. E a gente decidiu que a gente não ia querer muito no centro, a gente iria querer um pouco mais afastado, que seria mais barato e que seria um perfil mais que agradaria o nosso estilo de vida, não tão agitado. Aqui perto a gente, principalmente na outra, né, na primeira Airbnb que a gente ficou, muito barulho de sirene, muita movimentação, o que a gente não quis. Então a gente quis procurar regiões mais afastadas. A gente fez algumas visitas, então eu, antes de vir para cá, eu já estava pesquisando em alguns sites, tendo alguma ideia de como funcionavam os aluguéis, né, como que era ter um pouquinho dessa ideia, me familiarizar um pouquinho mais com esse processo de aluguel. Então eu já tinha alguns apartamentos que eu sempre estava procurando, mas aqui uma característica os apartamentos locam muito rápido, então apareceu algum no site, ele já vai e loca. Né? Então eu comecei a pesquisar, mas muitos do que eu tinha tinha achado no começo da minha pesquisa, quando a gente chegou aqui de fato não estavam mais disponíveis. Então nós tivemos uma indicação de uma corretora brasileira, só que ela não costuma trabalhar com aluguéis, então ela fez só uma exceção, por isso que eu não vou indicar, porque ela realmente trabalha com vendas de apartamentos. A gente tinha alguns pré-requisitos, então a gente foi visitar os apartamentos que cumpriam esses pré-requisitos. E a primeira visita que a gente fez foi no dia 19/5. A gente foi, só nós dois, na verdade, porque a gente tinha entrado em contato pelo site mesmo. E a gente agendou a visita nesse apartamento na Dundas, que é uma rua aqui no centro. A gente não gostou muito da localização, a gente não gostou da planta. Então, esse apartamento tinha, assim, várias plantas, muitas. A gente visitou vários apartamentos, porque cada apartamento é diferente um do outro. Mas a gente acabou não gostando de fato de nenhuma, a gente não gostou da disposição. A gente não gostou muito da rua, e a gente também não gostou porque o apartamento ainda, o prédio, na verdade, não foi 100% entregue. Então, ele tá muito em parte em obras, ele só entregou até um andar. Dali para cima tá ocorrendo obra ainda, então a gente não gostou por isso. A área de convivência não tá entregue ainda, então eles estavam dando um benefício de 1 mês grátis para quem fecha agora, mas não, pra gente não compensou, porque a gente não amou realmente o apartamento, e eram andares muito baixos. Então nesse só foi pra gente meio que se familiarizar mesmo, ter uma ideia inicial. De fato, a gente foi fazer uma grande visita em 8 apartamentos no dia 22/5, que aí a gente agendou com a corretora pra gente visitar. Então a gente visitou 2 aqui mais pro centro, mais pra região da Waterfront, que é ali perto do lago, e 2 mais afastados. Então, um pouquinho de curiosidade, quanto mais afastado do centro, acaba ficando mais barato, né? Mas menos coisas, menos opções de comércio, de restaurantes, tem. Então, é uma coisa que cada um tem que ponderar, e que, se vocês quiserem, nesse vídeo eu faço detalhado todos esses pontos que a gente colocou como pré-requisito nosso. No final, a gente fez as visitas e a gente ficou em dúvida entre 2 apartamentos num mesmo prédio.
nós acabamos fazendo uma oferta para o primeiro que a gente mais gostou e nós fomos negados. Então aqui é muito comum eles serem bem seletivos e, e pedirem alguns adiantamentos de aluguéis. Então aí eu posso explicar detalhado para vocês num outro vídeo, mas de fato o que vocês têm que saber é nós fomos negados no primeiro apartamento que a gente aplicou aqui, né? Que a gente fez a oferta aqui. No segundo, nós fizemos três aluguéis adiantados para a gente ter mais possibilidade de ser aceito, né? E quando a gente visitou esse apartamento, os donos do apartamento estavam no lugar. E aí eles já mostraram, por exemplo, pra gente um pôr do sol, e a gente tinha ficado realmente em dúvida entre esses dois apartamentos. E a gente fez a oferta e a gente foi aceito! Então, nossos últimos dias aqui nessa Airbnb, e aí a gente já tá em processo para mudar ou amanhã ou no dia 1 para esse nosso apartamento. E por último, então, deixei o tópicos outros, né? Outros assuntos que queria trazer para vocês. O primeiro, a nossa ida à farmácia. A gente não contava que a gente precisaria ir tão cedo numa farmácia, mas a gente já teve que ir. Os dias aqui estavam muito amenos. E num dia teve uma queda bem brusca, que aí eu vou falar então depois da temperatura. Teve uma queda brusca nesses dias que a gente chegou. E aí o Luiz, ele acordou gripado. Então a gente foi bem simples, a nossa ida à farmácia, mas a gente comprou vitamina C e um chazinho contra a gripe de sachê, né? Total deu 41,11 já com tudo, com os impostos. E em relação à temperatura, em maio a gente tem pego dias muito a menos. A gente pegou entre 15, entre 18 nos primeiros dias, exceto esse dia que eu falei que teve a queda bem brusca. Amanheceu 3 graus e ficou mais ou menos no máximo do dia 8 graus. Então a gente saiu de um dia com quase 20 graus para um dia de 3, 5 graus, então foi uma queda bem brusca, e aí a gente ficou um pouquinho meio que resfriado, mas deu super certo com a vitamina C e com o chá da gripe. E agora, nesses últimos dias, a gente tem passado dos 24, 25 graus, o que tem sido muito calor. Eu acho muito engraçado que 24, 23, 22, assim, não é tanto calor em São Paulo, pelo menos. Aqui a gente tem passado bastante calor com 24. Então, semana que vem a gente tá previsto com 30 graus, eu não quero nem ver essa temperatura, o quanto que vai chegar. E por último, então, pra gente falar, a gente já contratou o celular assim que a gente chegou, porque facilita muito o agendamento de visitar, comprar móveis, então o número daqui facilitou bastante pra gente. E o nosso celular a gente fez com a Fido e a gente vai pagar $44 mais impostos por mês cada um. Então, esse foi um resumo das nossas atividades, dos nossos gastos nos primeiros 15 dias aqui de Canadá. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido informativo para vocês. E me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu aprofunde em algum assunto desses tópicos, principalmente, por exemplo, o aluguel, que eu sei que já tem bastante gente me perguntando. Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo bem explicativo sobre como funciona esse processo de aluguel aqui no Canadá. Espero muito que vocês tenham gostado, então se inscrevam aqui para ficarem por dentro de todos esses assuntos relacionados ao Canadá, moda, estilo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!